Se essa palavra entrar dentro do teu coração, fazer morada aqui, encher a tua alma, se o Filho habitar em mim, se o Filho habitar em você, se o Pai, seu Filho, seu Espírito Santo habitar em mim, seu Pai, seu Filho, o Espírito Santo habitar em você, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo em pessoa, em forma física, falando com aqueles homens, eles o aceitaram, eles o receberam, e ele mesmo diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se essa palavra me libertar, verdadeiramente eu vou ser livre. Se essa palavra te libertar, verdadeiramente você será livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado ainda é servo do pecado. Se Cristo não me libertar, se Cristo não te libertar, nunca seremos livres. Aqueles homens estavam diante de Cristo, querendo se justificar diante do princípio, do meio, do fim de Cristo, do Salvador, porque não queriam escutar a palavra de Deus, porque não queriam escutar a verdade de Deus. Enquanto eu não quiser escutar a verdade de Deus, ainda não sou livre. Deus quem disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem disse Deus, quer contender, contenta com Deus. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho ou fica. Enquanto eu for servo do pecado, não sou filho de Deus. Quando eu deixar o pecado, automaticamente me torno filho de Deus. Enquanto eu estiver sendo servo do pecado, não sou servo de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Enquanto eu continuar sendo servo do pecado, enquanto eu continuar como esses homens que queriam se justificar, quantas vezes eu quero me justificar? Quantas vezes você quer se justificar? Ainda sou servo do pecado, ainda não sou filho do Altíssimo. Quem está dizendo? Deus, não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo? Deus. Quem está respondendo-lhe: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre. Se Deus está falando comigo, se Deus está falando contigo, será por um acaso, só porventura, será que eu preciso ainda mudar? Será que você precisa ainda mudar? Porque aqueles que não ouviram a palavra, porque aqueles mesmos que não ouviram a palavra naquele momento, foram os mesmos que pregaram Cristo na cruz. Porque aqueles mesmos que se justificaram, que não ouviram a palavra de Cristo, naquele momento, foram os mesmos que pregaram Jesus Cristo na cruz. Ou foram outros? Foram os mesmos. Não estou falando nada. Quem sabe ainda hoje não estou falando nada. Eu ainda dou uma martelada dos cravos das mãos de Cristo. Não estou falando nada. Porque os mesmos que não ouviram aquela palavra naquele momento foram os mesmos que eu pregaram na cruz. Porque se eu não ouvir a palavra, porque se eu não ouvir a palavra, porque se você não ouvir a palavra, ainda estamos martelando os cravos das mãos de Cristo. Receba essa palavra sobre a tua vida, porque ela é fiel e verdadeira. Eu espero que essa palavra tenha falado fortemente com você. Se ela falou fortemente com você, te peço, compartilhe. Porque se você chegou aqui, é porque essa palavra serviu para a tua vida. E eu tenho certeza, vai servir também para outras vidas. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Ajude a anunciar o reino da salvação. Leve essa palavra para mais alguém, compartilhe, não te custa nada. Jesus está falando comigo, Jesus está falando contigo. Glórias a Deus que eu creio nele. Glórias a Deus que você crê nele. Cristo só fala com quem nele crê. Porque Deus só fala com quem nele crê. Deus falou com Noé, Noé creu. Deus falou com Abraão, Abraão creu. Deus falou com Moisés, Moisés creu. Deus está falando comigo, eu creio. Deus está falando contigo, você crê. Glória seja dada ao nome do Todo-Poderoso Deus, por isso, porque eu creio, porque você crê.
Louvado seja Deus, engrandecido o teu santo e glorioso nome. E vós permaneceis nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Discípulo não é aquele que acompanha alguém. Se eu obedecer a palavra, se eu acompanhar a palavra, se a palavra de Deus fizer parte da minha vida, automaticamente Deus faz parte da minha vida. Deus está falando comigo, eu creio. Deus está falando contigo, você crê. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ah, mas eu já sou liberto, eu já sou livre. Eu acho que sou livre. Eu acho que sou liberto. Deus está falando a verdade comigo, Deus está falando contigo. Conhecereis a Deus e Deus vos libertará. Somos descendência de Abraão. Somos descendência de Abraão. Nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre. Sabe o que eu vejo dessa palavra? Sabe o que eu vejo desse texto? Você, nós, querendo nos justificar daquilo que nós ainda fazemos que não agrada a Deus. O povo todo querendo se justificar. O povo todo querendo se justificar diante de Cristo. Quem estava falando com eles? Cristo, o próprio Cristo, o Deus vivo que desceu e se fez carne, face a face com ele, falando com ele. Como agora Cristo parou tudo para falar comigo, como agora Cristo parou tudo para falar contigo. Quem estava falando com eles? Cristo. Quem está falando comigo? Cristo. Cristo face a face falando com eles e eles querendo se justificar. Cristo face a face falando com eles e eles querendo se justificar. Será, só por um acaso, será que eu não estou querendo me justificar? Será por um acaso que você não está querendo se justificar? O próprio Cristo desceu, o Deus vivo se fez carne, o verbo se fez carne, desceu, agora falava face a face com eles e eles querendo se justificar. Deus está falando comigo. Deus está falando com você. Quantas vezes eu quero me justificar? Mas eu sou bom, eu faço bem, eu estou sempre na igreja. Mas eu estou ouvindo a palavra de Deus. Deus está falando comigo, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Deus está falando contigo, você está ouvindo a palavra de Deus. É só isso que Deus quer, irmão. Porque o que Jesus Cristo estava fazendo? Falando com o povo dele. O que Jesus Cristo está fazendo agora? Falando comigo, falando contigo. Igreja dele, noiva dele. Cristo está falando comigo, Cristo está falando contigo. Como falou lá, fala aqui hoje. Ajuda, Pai, ajuda, Senhor Jesus amado, cada servo seu, cada serva sua que conseguiu adentrar nessa live, que o teu maior desejo possa ser salvação, vida eterna, santificação, porque a tua palavra diz, sede santos como eu sou santo, e como nós o cremos que tu não mudou, nós o entendemos, nós o cremos que também nós temos que nos santificar, e também nós temos que mudar, temos que procurar sermos como foi Paulo, santificar, santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Aleluia, Jesus. Nos dá, Pai, nos dá cobertura celestial, papai. Tu sabe que a nossa alma deseja ser uma nova criatura, um novo ser, um novo adorador, porque tu nos diz da tua santa e glória palavra que tu está à procura de novos adoradores, de verdadeiros adoradores, que tu possa achar essa condição da minha vida, que tu possa achar essa condição da vida da tua serva, que tu possa achar essa condição da vida da tua noiva, da tua igreja, que tu possa olhar nos altos céus e se agradar em nós, porque tu achou em nós verdadeiros adoradores, Deus.
Em te agradar aqui, Pai, como te agradou Pedro, como te agradou Paulo, como te agradou João, como te agradou Sadraque, Mesaque, Abednego. Papai, porque disseram não para o mundo, disseram não para os manjares e disseram sim para a majestade, para o que vive, para o que reina, para o que está no trono celestial. Chamaram para as suas vidas a tua presença, que nós, com o nosso gesto, com o nosso falar, com o nosso olhar, com o nosso pensar, possamos chamar a tua presença como eles conseguiram chamar a tua presença para a tua vida, que nós também possamos conseguir chamar a tua presença para a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas mudanças, com o nosso esvaziar do mundo, com o nosso deixarmos tudo aquilo que não te agrada e olharmos somente para o céu, porque a tua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque Deus, tu já deixou isso bem explícito, bem explicado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda, nos capacita, nos reveste, nos restaura, nos transforma, nos renova, nos ajuda cada dia mais. Diminuímos para que tu possa crescer sobre as suas vidas, para que a tua graça, para que a tua unção, para que tu possa nos encher, como tu encheu a Paulo, como tu encheu a Pedro, como tu encheu a Estevão, como tu encheu todos que foram de nós, que nasceu esse desejo em te buscar, em te reverenciar, em te adorar, em te confessar, em te agradecer, em te exaltar. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a nos santificar, para que daqui, papai, como todos que foram de nós conseguiram te agradar, também nós possamos te agradar, engrandecer, exaltar, adorar o que vive, o que reina, o eterno, o que governa, o que na palma das tuas mãos está todo o poder, Deus. Papai, nos ajuda, nos capacita, nos restaura, nos transforma, nos enche de graça, de virtude, de unção, de poder, poder celestial, poder divinal, ó Deus. E cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Salvador Jesus Cristo, que essa paz reine sobre o teu coração. Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. A sua presença para mim é super importante. Seja sempre muito bem-vindo aqui neste cantinho. E hoje vamos falar de uma verdade de Deus. E hoje vamos falar sobre Deus. O quanto Deus é verdadeiro, a fidelidade de Deus para com a minha vida, a fidelidade de Deus para com a tua vida. Entenda, toda a verdade que o meu Deus falou para comigo vai se cumprir. Toda a verdade que o teu Deus falou para contigo vai se cumprir. Porque em Deus não existe mentira. Alguma vez Deus mentiu para mim, alguma vez Deus mentiu para você, e a verdade de Deus se cumpriu sobre a vida de cada um deles, e a verdade de Deus vai se cumprir na minha vida, e a verdade de Deus vai se cumprir na tua vida. Você pode confiar dessa maneira? Você crê dessa maneira que a verdade de Deus, que tudo que Deus diz a meu respeito, que tudo que Deus diz ao teu respeito vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir na tua vida? E Deus te trouxe aqui, e Deus me trouxe aqui nesse momento, para quê? Para falar da tua verdade comigo, para falar da tua verdade contigo. Mas eu só vou aprender da verdade de Deus se eu ficar para escutar o meu Deus falando comigo. Você só vai aprender da verdade de Deus se você ficar para escutar o teu Deus falando a verdade. Deus só fala a verdade com quem ouve a verdade. Ele é a verdade. Quer falar a verdade da minha vida, quer falar a verdade da tua vida, mas eu só vou ouvir se eu ficar. Mas eu só vou ouvir a verdade se eu parar para escutar o meu Deus. Mas você só vai ouvir a verdade do teu Deus se você parar para escutar o teu Deus. Eu escolho escutar o meu Deus. Você escolhe escutar o teu Deus. Deus sempre quer falar comigo. Deus sempre quer falar contigo. Por isso Deus preparou esse maravilhoso momento. Por isso Deus preparou esse momento único para falar exclusivamente comigo, para falar exclusivamente contigo, para falar exclusivamente comigo, para falar exclusivamente contigo. Você quer ouvir? Se você quiser ouvir, você vai ficar no vídeo.
Você vai ouvir o que Deus tem para falar contigo. A verdade do teu Deus para com a tua vida. E essa palavra maravilhosa que Deus me deu, e essa palavra maravilhosa que Deus te deu, se encontra no livro de São João, capítulo 8, do versículo 30 a 5. Se você gostou dessa pregação, compartilhe ao máximo. Deixa aquele likezinho que é super importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, por favor. Te agradeço do fundo do meu coração. Vamos para a palavra, que é aquilo que você veio ouvir de Deus. E eu tenho certeza, Deus vai falar fortemente do teu coração, do íntimo da tua alma. Porque Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom para comigo, para com você. E falando ele estas coisas, muitos creram nele, e falando Deus a verdade, e falando Cristo a verdade, muitos creram. Glórias a Deus que eu creio, glórias a Deus que você crê, e falando ele essas coisas. Quem está falando comigo? Quem está falando contigo? O meu Deus, o teu Deus. Glórias a Deus que muitos creram, e glórias a Deus que eu faço parte desses muitos, e glórias a Deus que você faz parte desses muitos que creram nele. Creram em quem? Em Jesus Cristo, o Nazareno. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem está falando? Aquele que tem toda a autoridade para falar comigo, aquele que tem toda a autoridade para falar contigo. Deus, Cristo, o meu Salvador, Cristo, o teu Salvador. Eu quero estar aqui ou eu quero estar com Cristo? Eu quero estar aqui ou eu quero estar com Cristo? A escolha é minha, irmãos. A verdade vos libertará. A verdade quer me libertar. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Ah, mas eu já sou bom. Ah, mas eu já sou bom. Essa palavra não tem nada a ver com a minha vida. Aqueles homens tentaram se justificar. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Será que eu estou tentando me justificar? Será que você está tentando se justificar? Jesus respondeu. Jesus respondeu: em verdade vos digo, que aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. Quem respondeu? Jesus. Se eu ainda continuo fazendo aquilo que não agrada o meu Deus, se você ainda continua fazendo aquilo que não agrada o seu Deus, você ainda não está livre. Jesus quem disse? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado ainda é servo do pecado, ainda é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque se essa palavra de salvação serviu para a minha vida, eu quero que essa palavra de salvação sirva também para outra vida. Como? Compartilhando, não te custa nada. Não se esqueça também de deixar aquele likezinho que é super importante. E se você ainda não for inscrito, te peço, se inscreva. Então confia, até aqui nos ajudou o Senhor, Deus no controle sempre. Deixo a todos com a santa e glória da paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Até a próxima. Amém.